E daí, se eu ligo aqui o meu, vai dar o microfone ali. Tem que desligar ali. Ok. Boa noite. O pessoal de casa está ouvindo bem? Se alguém puder dar um sinal de fogo. A única coisa que eu não consigo olhar essa tela aí daí. Não, até não consegue. Se precisasse, queria saber se o áudio estava bom. Alguém consegue confirmar se o áudio está bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vai, gente. Ok, aqui estamos ouvindo bem. Alguém falou aí. Aham. Aqui no meu áudio aqui da Delvida aí. Isso deve ter sem volume. Eu dei agora. Consegue repetir? Não ouvimos daqui. Não. Para não nos atrasarmos muito, então, nós vamos iniciar a palestra dessa noite. O tema da palestra é Buscai e Achareis. Convidaria a todos para a gente fazer a oração inicial. Primeiro, preparando o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso mental, todos os nossos níveis, para receber e absorver as informações que vão ser trocadas aqui hoje. Pedimos ao nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, que sempre nos acompanha, que nos ajude na difícil tarefa de clarear as nossas ideias e abrir os nossos pensamentos para o saber, para a palavra do Cristo. Com a oração, então, da Ave Maria, vamos iniciando os nossos estudos de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Então, convido a todos, a gente vai estar fazendo a leitura do Evangelho e vai estar conversando sobre isso, tanto com as presentes aqui na casa, como o pessoal online. Quem quiser participar, quiser interromper a qualquer momento, pode estar interferindo e conversando com a gente junto com o Evangelho de hoje, tá? Como eu falei antes, então, a gente vai falar hoje sobre o capítulo Buscai e Achareis, tá no Evangelho do Espiritismo. E a passagem que eu vou falar não é a primeira, é a minha cola. Não é a primeira parte desse capítulo, sim a segunda. A primeira parte, ele fala justamente sobre ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nós pulamos essa primeira etapa aqui e a gente vai falar sobre o observai os pássaros do céu. Então, esse é o capítulo que a gente vai comentar um pouquinho hoje. O Evangelho começa da seguinte maneira: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu,
onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, o que ele quis dizer para nós com essa alegoria, na verdade? Quando Cristo nos fala para a gente não acumular os tesouros na terra, né? E sim aonde está o nosso coração, acumular os nossos tesouros no céu, aonde nem a ferrugem nem os vermes vão comer. Então ele começa esse evangelho falando isso para a gente, falando para a gente observar o que a gente vai estar levando para a nossa existência, o que a gente vai estar acumulando durante a nossa caminhada aqui no plano terreno, o que a gente vai estar guardando para nós. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, as nossas preocupações primárias, né, que são do que a gente vai se alimentar e do que a gente vai se vestir, né? Como que a gente vai se sustentar, como que a gente vai se manter, se a gente levar ao pé da letra, né, o início do evangelho ali, que é do não acumular os tesouros. Ele diz mais, observai os pássaros do céu, eles não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Então, o que ele quer nos dizer com isso? Que as coisas que nos são necessárias, elas chegarão até nós. E a gente precisa confiar em Deus e acreditar nisso. A gente vai, né, procurar isso, porque a gente não é mais do que ninguém, não é mais do que um pássaro que está no céu, que não semeia e que não ceifa, que não guarda nada do seu alimento, né, e nem mesmo usa vestes, vamos dizer assim. E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Aí ele quer dizer em relação ao tamanho, ele quer dizer o que nós podemos nos engrandecer, então, a mais do que um pássaro, a mais do que qualquer criatura, qualquer criação do mestre, criação do pai. A gente não é mais do que nenhum dessas criaturas que Deus colocou sobre a terra. Porque também vos inquietais pelo vestuário, observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Mas então, o que nós vamos fazer, então? Se nós vamos confiar em Deus, nós vamos esperar e não vamos fazer nada, né? Não vamos fazer porque, segundo a palavra do Evangelho, tudo que nos é necessário virá até nós, tudo que nos é preciso vai ser nos dado por Deus. O que Deus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com essa passagem? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. Então, é para a gente ter paciência, ter fé,
e viver um dia de cada vez. Mas será que nós devemos, nesse dia que nós estamos passando, nesse dia que nós estamos vivendo, esperar que as coisas caiam do céu? Não é bem isso que o Cristo quis dizer. Vamos ver o que ele quis dizer. Interpretadas à letra, né, ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a expirar passivamente suas forças físicas e intelectuais, conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes. Com as próprias leis da natureza, Deus criou o homem sem vestes e sem abrigos, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então, quer dizer o quê? Que a gente não tem que ficar de braços cruzados. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque Deus nos deu a inteligência para que nós pudéssemos fabricar, para que nós pudéssemos produzir, para que nós conseguíssemos fazer as coisas das quais nós necessitamos. Então, o objetivo de Deus em nos dizer isso é para que sim, que tenhamos fé, que tenhamos confiança, que as coisas vão acontecer, que as coisas vão se ajustar e as coisas vão se encaminhar da melhor maneira possível. Que não é, se nós tivermos fé e confiança, nós não estaremos desamparados por Ele. Mas as coisas vão acontecendo da melhor maneira possível para que nós tenhamos as condições necessárias para que consigamos suprir todas as outras e todas as nossas necessidades. O que acontece, então, com a humanidade? Então, não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Sem ela, nem sempre acode com o auxílio se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Então, aí, o que acontece conosco? Muitas vezes a gente acaba sendo tomado pelo egoísmo, pela vaidade, pela inveja. Então, ao ver o meu vizinho com um carro melhor, eu também quero ter um carro melhor, né? Ao ver, às vezes, uma roupa numa vitrine, eu desejo aquela roupa. Não é necessário, de repente, que eu tenha aquela roupa, mas, como eu falei, a inveja, o desejo, o egoísmo, a ganância, muitas vezes, né, faz com que desejemos coisas que nos são supérfluas. Não quer dizer que não tenhamos o necessário. Então, a providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Então, o fato de querer outra coisa, de querer a mais, às vezes, faz com que nós façamos uma escolha diferente, né? Isso é uma escolha que nós fazemos. Uma atitude nossa é uma escolha. A gente está escolhendo por ter uma outra coisa. Às vezes não é o necessário. E também não estou dizendo que isso é errado, porque, de certa forma, isso faz com que a gente se melhore, com que a gente evolua, com que a gente trabalhe. O que a gente precisa ter é uma noção do equilíbrio frente a tudo isso.
Porque enquanto uns têm tanto, outros acabam tendo pouco. Então, a partir do momento que a gente tem essa noção do equilíbrio e a gente começa a compreender que às vezes a gente está já com o necessário e que tem coisas sobrando, tem coisas a mais do que a gente precisa, e a gente pode estar utilizando esse nosso excesso para estar ajudando aos demais, né? Ajudando os nossos semelhantes que não têm, de repente, tantas condições ou tantos bens, tantas oportunidades, muitas vezes, tantos recursos. Frequentemente, então, o ser, né, se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Então, né, a importância da caridade, a importância da partilha. Eu achei assim que esse exemplo que ele cita no Evangelho das sementes é maravilhoso e é bem ilustrativo, porque, de fato, se a gente acumular as sementes lá, mas isso não se trata só das sementes, isso se trata das outras coisas também, que muitas vezes a gente acaba acumulando, né? Seja roupa, seja, né, alimento, seja mesmo o dinheiro no banco, né? Que acaba acumulando e não produzindo com isso, não proporcionando que as pessoas que estão ao seu redor também possam desfrutar, ou que possam estar redistribuindo esses valores ou auxiliando outras pessoas também no seu crescimento, de repente, né? Daí o haver Jesus dito: não acumuleis os tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Então, se a gente pensar com todas essas analogias que eu fiz aqui, se ao invés de guardar as sementes, né, guardar o dinheiro, guardar as coisas, guardar as roupas, a gente distribuir, a gente multiplicar ele, a gente estará acumulando ele em bênçãos no céu para a gente. Por quê? Porque a gente vai estar praticando a caridade, praticando a benevolência, praticando o amor ao próximo, que são exatamente as palavras do Cristo e o desejo do Cristo. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabei sacrificar os primeiros aos segundos. Então, muitas vezes é importante sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais, né? E nos dias de hoje, principalmente, quando que a gente faz isso? Pegando um exemplo bem simples, assim, se a gente for analisar, por exemplo, a vida de Paulo de Tarso, né? O quanto ele dedicou da sua existência para estar pregando o evangelho. Quando que a gente sai por aí a pregar o evangelho? Né? A gente vai ser tido por louco, né? Você vai sair
pregar o evangelho, mas quantas pessoas estão carentes disso na nossa sociedade hoje? Quantas pessoas muitas vezes chegam até nós com a vontade, o desejo de uma conversa, e muitas vezes a gente não consegue ter a paciência e ter o tempo, ou tirar o tempo para estar conversando com a pessoa a respeito disso. Então, o quanto é importante também a gente estar tirando, não só do dinheiro, mas do tempo nosso também, né? De estar conversando com as outras pessoas, num mundo que tem tantas situações de abandono, de depressão, né, de falta de atenção, de carinho. Então, acho que tem várias maneiras a gente estar fazendo caridade, sem estar indo lá, de repente, levar comida para quem precisa, né? São várias formas de estar personificando Jesus no nosso dia a dia. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma ou a outra, se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Então, a caridade e a fraternidade, elas não acontecem, né, do dia para a noite. Elas são um processo que demora um tempo para a gente conseguir executar, para que a gente consiga realizar elas. Aqui, então, ele fala que cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele, penetrar no nosso coração. Então, através do estudo, através do conhecimento, a gente vai compreendendo como que vai funcionando, né, a caridade, como que a gente pode estar fazendo, e aos pouquinhos a gente vai começando com os exemplos, começando com as atitudes, para a gente ir melhorando e ir ampliando os nossos tesouros no céu. Então, que a gente possa estar sempre aberto, estar sempre disposto, disponível à espiritualidade e aos nossos irmãos, aos nossos companheiros de caminhada, para a gente estar sempre nos auxiliando mutuamente. Então, seria isso por hoje. Meu muito obrigado a todos que estão me ouvindo. Agradeço pela paciência, pela compreensão. A gente está apanhando um pouco aqui das tecnologias ainda. Aí, agora eu estou me vendo, estou vendo quem tá online aqui. Esse mundo tecnológico que a gente foi obrigado a aprender, então a gente ainda está aprendendo e a gente, né, tem muita coisa ainda a tá aprimorando e melhorando. Então, meu muito obrigado a todos. Vamos fazer uma oração final. Vou pegar um livrinho aqui para nós fazer mais uma leiturazinha. Vamos ver o que a espiritualidade nos manda. Preconceito. Qualquer tipo de preconceito que alimentes é sinal de estreiteza de espírito. Cada qual vive de acordo com as suas opções de vida. Estamos a caminho, mas falta-nos muito chão a percorrer. Não te escandalizes diante das atitudes que te causem estranheza. Ninguém é igual a ninguém. Habitua-te a respeitar as preferências sexuais das pessoas, as inclinações que revelem e o modo de vida que elegeram. Não sabes o que foste e nem podes prever o que serás. Trata a todos com igual respeito e consideração. Jesus não se esquivava das prostitutas e dos homens de má vida. Lembra-te, o amor cobre multidão de pecados. Então, com este evangelho, agradecendo a espiritualidade,
o Evangelho de hoje, as palavras, nós possamos estar refletindo no nosso íntimo todas as palavras do Evangelho de Jesus que foi dito hoje, e que possamos levar para o nosso dia, para o nosso trabalho, para o nosso lar, também para o nosso coração, que nós possamos estar absorvendo elas e colocando na prática, percebendo a real importância de cada atitude, de cada escolha nossa no nosso dia a dia. Pedimos a espiritualidade que nos ilumine, que nos abençoe, abençoe também o nosso lar, os nossos familiares. Estenda essas bênçãos a todos os trabalhadores da casa, as pessoas que nos rodeiam. Levamos o nosso amor, nosso carinho, nossa energia renovadora também às pessoas que se encontram doentes, que se encontram acamadas, que se encontram nos leitos dos hospitais. Que a espiritualidade possa se utilizar da nossa energia para restabelecer a cura, para restabelecer os fluidos vitais dessas pessoas. Com a oração do Pai Nosso, encerramos os estudos de hoje. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.